Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 87, de 5 de maio. Vamos ler 1 Samuel capítulo 27, o versículo 1. Vai falar sobre Davi na terra dos filisteus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Essa história você pode conferir lá em Salmo de número 13 e Salmo de número 14. 1 Samuel 27, do versículo 2 até o 4, vai nos falar sobre Davi novamente em Gate. Assim, Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi levou as suas 2 mulheres, a Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, ali de Carmelo, quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, então ele parou de persegui-lo. 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 5 e 6, vai falar para nós sobre Aquis entrega Ziclag a Davi. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, então me dá um lugar para me morar, aqui das cidades mesmo, desta terra, para que eu possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. 1 Samuel capítulo 27, o verso 7, vai falar sobre o trabalho de Davi em Ziclag. Davi morou no território filisteu durante 1 ano e 4 meses. 1 Crônicas capítulo 12, do versículo 1 até o 7, fala assim para nós: estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como a esquerda, e utilizavam arco e flecha, e funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, e Ismaías de Gebeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30, e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josababe de Gederate, Eluzai, Jeremote, Belaías, Semarias e Cefatias de Arufe. Os coreitas, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jezobeão. E Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 8 ao 12. Ele e seus soldados atacavam os Jesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, ele não poupava homens, mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Aí Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos Queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu no território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. 1 Samuel capítulo 28, versículo 1 e o 2 vai falar sobre a queda de Saul, sobre a terceira guerra de Saul contra os filisteus, e os filisteus reúnem as tropas para a batalha.
Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. 1 Samuel capítulo 29, do versículo 1 até o 11, vai falar para nós sobre Davi impedido de lutar contra Israel. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano. E desde o dia em que deixou Saul, nada fez para merecer a minha desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário. Durante o combate, qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você. Mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo? Desde o dia em que cheguei, porque não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor. Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os seus servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 18 ao 22, vai falar assim: mais homens juntam-se a Davi em Ziclag. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul? Seu senhor, esses foram os homens de Manassés, que desertaram Davi quando ele foi a Ziclag. Então, Adna, Josadabe, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 de Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes do exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 6, vai falar para nós sobre a vitória de Davi sobre os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo
e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz. Nossa, eles até choraram até não terem mais forças. Foi terrível. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam que em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Mais ou menos no Salmo 4, dá para entender um pouquinho sobre essa passagem aqui de Davi. 1 Samuel capítulo 30, do versículo 7 até o versículo 31, vamos ler assim. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de fígados prensados e 2 bolos de uva passa. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Então, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel. Desde aquele dia até hoje, quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens da autoridade a Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de
Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Queneus, de Ormã, de Corazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. 1 Samuel 28, versículo 4, vai falar sobre o posicionamento para a batalha. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Suné, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Giboá. 1 Samuel 28, do versículo 3 até o 24, vai falar para nós sobre a visita de Saul a Médio de Endor. Muito interessante também essa leitura. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma aqui em Endor. Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultavam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestido um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se, pôs o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou as suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o seu exército de Israel na mão dos filisteus. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, viu que ele estava assim, perturbado mesmo. Olha, tua serva te obedeceu, arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas força para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e assentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou um pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e aos seus homens, e eles comeram.
E naquela mesma noite eles partiram. 1 Samuel, para encerrar a leitura de hoje, capítulo 31, do versículo 1 até o 13, vai falar para nós sobre a morte de Saul, 80 anos, e Jonatas, com 58 anos. Foi um período de 1025 a.C. Então, vamos lá. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fugas e muitos caíram mortos no monte Giboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela. Senão, eu sofreria a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou ela sobre si. Ele se jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Giboá. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensagens por toda a terra dos filisteus, para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes e Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois que eles queimaram, enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Amém.